Olá, Paula. Meu nome é Caterine, faço parte do grupo Códigos TS, juntamente com a Laura e a Milene, e hoje irei apresentar o back-end do nosso projeto Capstone, que consiste em reservas de hotéis. Basicamente, o objetivo do sistema, que foi baseado no back-end apenas, por enquanto, todo o back-end organiza toda a lógica de reservas de hotéis. Ele permite que usuários registrem e façam login, criem hotéis e quartos, realizem reservas, simulem custos e apliquem promoções. A ideia é que o sistema seja capaz de cobrir todo o ciclo de uma reserva, desde o cadastro do hotel e dos quartos, passando pela escolha das datas e cálculo de preço, e aplicando os descontos e cancelamento de reserva. Tudo isso é feito de forma segura, com autenticação via JWT e com persistência dos dados em MongoDB para garantir integridade e história. As principais ferramentas utilizadas foram, principalmente o Next.js, que basicamente trouxe a modularidade, suporte TypeScript e uma arquitetura organizada em módulos. Utilizamos também o MongoDB mais MongoC, que garante a persistência dos dados e flexibilidade para modelar entidades como hotéis, quartos e reservas. Temos também o Postgre mais JWT, que implementa uma autenticação segura e padronizada, permitindo proteger endpoints e controlar acesso. Utilizamos também o Postman, que foi usado para testar e documentar todos os endpoints, criando uma coleção organizada que facilita a demonstração. E, finalmente, o GitLab, que foi utilizado para versionamento do código e documentação na Wiki, garantindo, assim, a rastreabilidade e colaboração. Agora, falando sobre módulos implementados, basicamente, o nosso projeto é dividido em módulos independentes, cada um com responsabilidades bem definidas. Primeiramente, temos o WAL, que basicamente é responsável pela autenticação e login de usuários, usando o Bicree para validar senhas e JWT para gerar tokens. Temos Users, que basicamente gerencia os usuários, permitindo a busca por ID ou e-mail. Hotels, que é o responsável pelo CRUD completo de hotéis, com persistência em MongoDB. Rooms, contém todo o CRUD de quartos vinculados a hotéis. Booking vai conter toda a questão de criação de reservas, resumo de custos, histórico por usuário e cancelamento com regras de antecedência. Search é basicamente o algoritmo que combina quartos para atender diferentes capacidades de hóspedes, retornando opções sugeridas. O Promotion Rule basicamente consiste na aplicação de descontos dinâmicos, como promoções para grupos grandes ou datas festivas. E, finalmente, a SID é o responsável para popular o banco de dados de texto, criando hotéis, quartos e promoções automaticamente. Agora vamos para a demonstração em código e depois iremos para a demonstração dos endpoints. Bom, na demonstração do código eu vou tentar ser bem rápida, já que eu já expliquei os módulos anteriormente. Mas, assim, para mostrar assim, de maneira rápida, eu vou falar um pouco sobre o All Services e depois sobre o Total Service, só para explicar um pouco sobre cada um deles, falando sobre o que eles contêm. Basicamente, o All Service, ou todo o módulo do All, é responsável, certo, por validar o usuário com o Bicree, comparando a senha informada com a senha armazenada no banco. Se a validação for bem sucedida, o sistema gera um token JWT utilizando o JWT Service. Esse token é então utilizado para acessar endpoints protegidos, garantindo que apenas usuários autenticados possam realizar operações sensíveis, como, por exemplo, criar reservas. Então, o All Service, ele basicamente se integra com o User Service também, para assim poder registrar os novos usuários. Essa estratégia de autenticação é baseada em Passport mais JWT, que é segura, padronizada e amplamente utilizada em aplicações modernas. Agora, falando um pouco sobre o Hotel Service, ele basicamente, como eu tinha mencionado antes, é responsável pelo CRUD de hotéis. Ele utiliza o MongoC para a persistência do MongoDB, garantindo que os dados sejam salvos corretamente. Os métodos implementados permitem criar novos hotéis, listar todos os hotéis cadastrados, buscar hotel específico por ID, ou atualizar informações e deletar registros. Toda essa estrutura é replicada em outros módulos, como, por exemplo, em RUNs ou Bookings, adaptando claramente para suas respectivas entidades. Finalmente, vamos partir agora para a demonstração prática utilizando o Postman.
Bom, partindo agora para a demonstração no Postman, primeiramente eu vou criar um novo usuário, vou criar uma nova conta. Para isso, eu coloquei um e-mail que não existe no banco de dados. Tendo criado o e-mail, eu posso agora fazer login com essa conta, que eu queria fazer agora. E tendo feito login, nós já temos o token que vai ser usado posteriormente para poder realizar reservas e tudo mais. Agora, eu irei popular o banco de dados com esse endpoint. Ele basicamente vai criar um banco de dados, vai criar alguns quartos para esse banco de dados e atribuir as promoções específicas, seja de grupos grandes ou datas festivas. Com isso, temos que o banco foi populado e o hotel foi criado. Nós podemos utilizar esse ID e pesquisar esse hotel para ver se ele realmente existe. Que é o que vamos fazer agora. Pronto, esse hotel, como pode ver, ele realmente existe, foi criado faz alguns minutos e ele tem Wi-Fi, piscina, todas as informações que foram colocadas nesse método foram atribuídas para esse hotel. E esse hotel tem quartos. Agora vamos ver alguns quartos que esse hotel tem para assim podermos realizar as outras coisas como a reserva e tudo mais. Esse quarto, por exemplo, que é uma suíte familiar, ele é desse hotel. Eu vou utilizar ele para fazer os testes. Vou obter o ID desse quarto e irei realizar uma reserva. Antes de realizar a reserva, eu irei testar uma reserva. Como assim? Eu vou basicamente simular essa reserva sem realizá-la de fato. Mas antes disso, eu vou testar com um toque que não existe. Ou sem toque. Eu vou testar sem toque hoje. Para mostrar para vocês que ele não vai funcionar. Porque ele precisa de algum usuário autenticado para poder simular essa reserva. Testando aqui, pode ver que aparece eu não autorizado, porque esse usuário, não tem um usuário que está fazendo essa simulação. Para poder testar com o usuário simulado, vamos utilizar aquele toque que eu mencionei anteriormente, que corresponde a esse usuário criado recentemente, e irei colocá-lo aqui. Tendo colocado a autenticação, podemos agora realizar a nossa simulação. Nessa simulação, eu coloquei que seria da data 10 até a data 15. Coloquei o ID do quarto que vimos anteriormente e a contagem, e seriam 2 adultos e uma criança nessa suíte. Aqui podemos ver todas as informações dessa reserva. Agora eu vou realizar uma reserva de fato. Para isso, vou novamente colocar aqui o token do usuário que estamos utilizando no momento. E no body vou colocar aquele quarto que estamos testando, que foi esse daqui. Eu já vi que das datas 10 até a data 15 está livre, que o preço final era 1.500. Agora a reserva vai ser criada. A reserva foi criada e ela já está com o status confirmado, porque a pessoa realmente gerou essa reserva. E podemos ver isso através daqui no endpoint Get User Booking. Vou só copiar o token para levá-la lá. Aqui vamos ver todas as reservas que esse usuário fez com base no token dele. Podemos ver que ele já tem uma reserva feita, que foi de R$ 1.500, que foi dessa data, o quarto que foi e que está em status confirmado. Agora, vamos testar cancelar essa reserva. Como essa reserva foi feita para o dia 10 de fevereiro, ele vai aceitar a cancelação. Agora, se hoje, que é dia 1º, e a reserva tivesse sido feita para o dia 3 de fevereiro, ele não iria aceitar, porque iria ter aquele prazo de 3 dias. Se for menos de 3 dias
na hora de fazer a cancelação, não pode. Então, nesse caso, ele vai funcionar. Vamos só atualizar aqui o token e o ID da nossa reserva. Esse daqui. Pronto, essa reserva agora foi cancelada e podemos testar novamente, ver as reservas desse usuário. E agora que está em status confirmado, ele vai agora ser status cancelado. Pronto, ele está cancelado de fato, justamente como deveria ser. Além desses endpoints, que eu mostrei os principais de realizar reservas e tudo mais, a parte de criar o teu, get o teu com ID, atualizar o teu, deletar o teu, tudo está funcionando. Mesma coisa de criar quartos, ou até criar um hotel aqui, só para demonstrar o funcionamento dele. Vai ser o hotel Harris Royal. Pronto, o hotel foi criado. E quando vemos o Get Hotels, ele vai mostrar aqueles que foram criados. Que temos o Aurora Loja e o Harris Royal. Foram criados. Criação de quarto funciona também. Só vamos precisar do ID desse hotel e a capacidade desse quarto. A questão de atualizar, temos também de pesquisar quartos. Basicamente, seria colocado as informações do quarto que você quer, a capacidade que quer, a data que você quer, e ele vai te dar opções de quartos que estão disponíveis e que contém aquelas informações que você quer, basicamente funciona como um filtro. E bom, essa seria a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.